Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Portal Agora Vale, nesta tarde de terça-feira. E hoje como convidado temos o advogado Luca Gabriel Cardoso Reis, que também é nosso novo colunista do Agora Vale. Já adianto para vocês, ele é especializado em direito à saúde. Um assunto muito interessante, que as pessoas têm muitas dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai levar para o advogado. E você que está nos assistindo, então, pode participar dessa forma e nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui com a gente também. Já te parabenizo por ser o nosso novo colunista. Muito obrigado. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouquinho da sua formação, como que você iniciou nessa área. Bacana. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela chance de poder me tornar mais um colunista aqui. Bom, a área da saúde, ela veio depois da minha formação, né? Eu sou graduado aqui pela Universidade de Taubaté e eu comecei a me interessar pela área da saúde quando eu tive um problema na minha família, né? Com questão da minha avó, ela teve um problema no plano de saúde dela, e então a partir desse momento eu vi que era uma área que eu tinha uma empatia, né? Eu poderia me colocar no lugar do meu futuro cliente, então foi uma área que eu me identifiquei bastante, é uma área que tem bastante demanda, né? Então foi uma área que eu me interessei bastante. E apesar de ter demanda, acredito que não seja muito comum ver advogados especializados nisso na nossa região. Exatamente, é uma área que não tem muitos advogados especializados, mas é uma área que tem bastante demanda aqui na nossa região. Luca, e qual que é a reclamação ou a dúvida assim, mais frequente que você recebe no seu escritório? Bom, basicamente, quase 80% das dúvidas que eu recebo são sobre reajustes de plano de saúde, né? Com essa crise financeira que avançou no país, né, depois de 2014 e tal, inclusive as empresas, né, que foram oneradas com o seu orçamento tiveram que subir o seu plano de saúde. Então, algumas empresas subiram demais o plano de saúde, originando toda essa onda de dúvidas que tem chegado lá no escritório. Eu aproveito para essa deixa que a gente está falando de reajuste, para falar que esse vai ser um dos primeiros temas Exatamente. a ser tratado na coluna semanal que o Luca vai assinar aqui no nosso portal. Então, se você quiser saber mais sobre reajuste em plano de saúde, é só acessar depois o portal Agora Vale. E falando de SUS, uma pessoa que tem uma urgência em algum procedimento, é um exemplo assim, que a gente vai dar, que acaba recorrendo a um vereador, a um político para furar a fila, o que não é certo. Existe algum método legal para você conseguir adiantar esse procedimento, colocar a pessoa na frente? Exatamente. Esse termo de que alguma pessoa conhece alguém dentro de um hospital é totalmente antiético e imoral, né? Mas quando a pessoa necessita de um tratamento, vamos dizer assim, sobre uma UTI, por exemplo, se não existe leito disponível para ela naquele momento e o médico recomenda que seja internado com urgência, ela deve se recorrer ao Poder Judiciário para que haja uma decisão liminar para que seja imediatamente feita a internação dessa pessoa. Mas sempre lembrando que, digamos assim, por exemplo, aqui em Pindamonhangaba nós tenhamos 10 leitos de UTI, somente um exemplo. Mesmo com a liminar, o hospital não vai criar mais um leito para o paciente. E, a depender do caso, a prefeitura, ou o governo estadual ou federal tem que fazer uma análise do caso da pessoa pelo sistema CROSS e achar uma vaga para essa pessoa e disponibilizar o transporte para ela. Certo. A gente estava comentando aqui nos bastidores também sobre a redução no número de leitos no Brasil, né? Exatamente. Nós tínhamos, há mais ou menos 10 anos atrás, 344 mil leitos de SUS, né, no país. Esse número foi reduzido para 301. Enquanto a população cresceu muito mais do que isso, né? Então a gente tem uma defasagem sobre leitos principalmente de UTI muito grande. Falando ainda sobre Sistema Único de Saúde, tem um orçamento para medicamentos em cada município. Como que funciona isso? Exatamente, né, Pedro? Pegando mais no macro, né, saindo um pouco do município e indo para o SUS, no âmbito federal, nós temos um orçamento totalmente estrangulado, né? Onde 90% do orçamento são gastos com 10% dos remédios. Então é uma falta de gerência com relação ao governo muito grande. E o médico ele fica refém disso, né? Porque existe uma lista de medicamento gratuito do SUS, né?
que o médico tem que seguir. Porém, se o médico, durante alguma consulta, ele vê que o medicamento que está fora da lista do SUS é melhor para o paciente que ele está fazendo a análise, ele fica entre a cruz e a espada, porque ele não pode receitar um remédio fora da lista gratuita do SUS e o Código de Ética veda que o médico, sabendo que existe um tratamento melhor para o paciente, ele não o recomende. Então, basicamente isso que acontece. Luca, e a respeito de pessoas com câncer, um assunto assim bem delicado, né? Como que funciona a espera desse tratamento? Bom, funciona da seguinte forma, hoje no país a lei fala que o tratamento de câncer ele tem que começar em até 60 dias após a descoberta do câncer. Porém, como a gente sabe, o SUS ele não está preparado para isso. Então, quando passa esse tempo, digamos assim, é bom que o paciente ele vá até o hospital ou até a unidade de saúde que ele foi diagnosticado e cobre do governo isso. Caso não tenha a disponibilidade do tratamento imediato, ele deve procurar o Poder Judiciário para ter a sua necessidade suprida. Agora, a gente mudando de assunto para plano de saúde, o plano pode cobrar do paciente por algum tratamento, por alguma consulta, por algum serviço prestado? Então, essa famosa coparticipação, né, ou franquia, são dois tipos de planos de saúde que existem, mas vamos tratar um pouquinho mais da coparticipação, que é muito mais usual, né? Funciona da seguinte forma: em junho foi editada a Resolução Normativa 433 da ANS, em que se validava o plano de saúde cobrar muito mais do paciente por uma coparticipação do que era cobrado antes. Então, isso foi o que a Justiça entendia antes. Ela entendia que o máximo que o plano de saúde poderia cobrar de participação era de 30%. E a resolução que foi editada em junho cobrou até 40% e, em certos casos, cobrado até a metade. Então, o que onerava demais o beneficiário. Basicamente, você pagava o seu plano de saúde e tinha que pagar mais a coparticipação, e isso foi rejeitado, né? O STF cortou essa resolução normativa. São muitas as perguntas, né, que eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo têm para fazer, e uma delas é sobre demissão. Quando um funcionário é desligado da empresa, como que fica o plano de saúde dele? Bom, funciona da seguinte forma, né? Primeiro que o funcionário tem que ser demitido sem justa causa, não pode com justa causa, é somente sem justa causa. A lei fala num período mínimo de 6 meses e no máximo de 24 meses. Como que funciona essa pequena matemática, digamos assim? É de 1/3 do período trabalhado, limitado a 6 meses como mínimo, no máximo como 24 meses. A gente vai pegar um caso, vamos pegar um exemplo aqui. O funcionário ele ficou 1 ano trabalhando pela empresa. Quando ele foi mandado embora, 1/3 de 12 meses são 4 meses, certo? Porém, a lei veda que seja um período mínimo de 6 meses. Então, o período que esse funcionário vai ficar pelo plano de saúde são 6 meses. Agora, a gente vai pegar um outro exemplo. Faz de conta que o funcionário ficou 10 anos pela empresa lá. 1/3 de 10 anos são 36 meses, mais ou menos assim. Só que a lei veda que seja um período maior que 24 meses. Então, esse funcionário vai ficar no máximo 24 meses. E o funcionário tem que fazer a opção em até 30 dias após a demissão dele. Então, por exemplo, se a pessoa foi demitida hoje, dia 20, ela tem até 20 de dezembro para poder escolher se vai ficar ou não no plano de saúde. Lembrando que isso não é um bônus que a empresa dá, é um direito do trabalhador. Temos aqui 2 perguntas já, eu vou te passar uma. Do Júlio. Preciso realizar uma cirurgia urgente pelo convênio do IANSP. Quando o acesso ao sistema de agendamento não há data disponível, o hospital do servidor diz que não pode fazer nada, pois não existe uma lista de espera. Se é urgente, eles não deveriam ter pelo menos uma lista de espera? O que o senhor recomenda nesse caso? Bom, procedimentos de urgência e emergência, em casos como esse, têm que ser tratados em até 24 horas. Não existe carência para procedimento de urgência e emergência. Temos uma outra pergunta aqui do Pedro. Se algum plano de saúde lhe oferece um serviço e o hospital não aceita este plano, como que o cliente deve agir? Bom, cada plano de saúde ele tem uma rede credenciada dentro, né? Que vamos dizer assim, o Hospital X está credenciado pelo plano de saúde. Se o Hospital X ele não fala quais são as coberturas que ele oferece, por exemplo,
O Hospital X ele é credenciado à operadora Y. E dentro do Hospital X, você tem a quimioterapia, a radioterapia e por aí vai. Ele tem que informar ao plano de saúde quais as coberturas que ele vai oferecer. Se ele não falar para o plano de saúde quais são as coberturas, o hospital é obrigado a cobrir tudo, independentemente de qual especialidade seja. Luca, e a carência do plano de saúde? Eu acho que também é um assunto bem questionado. Como que funciona esse sistema de carência? Sim. Bom, a carência funciona da seguinte forma, né? Ela tem duas formas de serem calculados, né? Que é para planos de saúde para fábrica e tal, e plano de saúde familiar e individual. Vamos tratar basicamente pelo familiar e individual, que são os que mais dão tipos de problemas. Quando você faz um contrato de plano de saúde, você não sabe se você tem uma doença ou lesão pré-existente, porque você não é médico, você não é habilitado para se autodiagnosticar sobre uma doença. Quando você vai preencher o contrato de plano de saúde, você é obrigado a colocar se você tem uma doença ou não. Quando você coloca que tem uma doença, você fica 24 meses dentro do plano de saúde pagando e não tendo essa doença coberta. Ou então o plano de saúde ele faz um agravo. Digamos que o agravo seria assim: eu vou contratar um plano de saúde X, e vou pagar R$100 por ele por mês. Só que dentro do contrato de plano de saúde eu informo que eu tenho uma doença pré-existente. O plano vai me dar duas opções: ou eu fico 24 meses sem a cobertura dessa doença, ou o plano vai me oferecer um agravo, que é o quê? É um valor a mais que eu pago na mensalidade. Então, digamos que para cobrir a doença X que eu tenho, eu vou pagar R$100 de plano de saúde, mais R$50, que é o que o plano de saúde vai querer. E após 24 meses, a cobrança tem que ser encerrada. E nós temos também casos como o do seu telespectador que falou agora. Em casos de urgência e emergência, não se tem a carência. É 24 horas para poder ser coberto. Então, se eu firmei um plano de saúde hoje e amanhã tiver uma urgência ou emergência, o plano de saúde é obrigado a cobrir. E em dúvidas como essas, como que as pessoas conseguem obter informação de forma segura a respeito dos seus direitos à saúde? Sim, claro. Informações de forma segura você vai ter no site da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela tem toda uma gama de coberturas, carências, todas as dúvidas que os consumidores podem ter. E recentemente a gente teve uma decisão meio polêmica, que foi a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Na sua experiência como profissional da área do direito da saúde, por que você acha que em determinadas regiões do país a situação de saúde pública é mais precária no que diz respeito à mão de obra médica? E se faltam oportunidades ou então faltam médicos interessados em trabalhar? Bom, eu acho que nesse caso envolve uma coisa muito mais complicada do que isso, né? Porque, na minha opinião, faltam médicos interessados a irem a certas regiões no país onde não oferecem tanto dinheiro, assim. Porque a gente sabe que a profissão de médico no país hoje ela é muito glamourosa, né? Médicos, quando você pensa em médico, você já pensa que o médico é uma pessoa rica, né? Então, quando o médico é designado para uma localidade muito longe, o valor financeiro que ele vai obter de volta não é tão alto assim. Então, o médico prefere ficar num local onde pague melhor do que ir para certos locais. E com relação aos médicos cubanos, eles são de essencial valor para a nossa população, né? Só que no Vale do Paraíba eles são 110 médicos, né? Em 16 cidades atendidas. E o governo eleito agora fez uma manobra, né? Para que eles, se quiserem, permaneçam aqui, mas tem que fazer a prova do revalida, né? Porque hoje a lei permite que eles trabalhem aqui no país por 3 anos sem fazer a prova. E eu acho que o nosso bate-papo aqui rendeu bastante, deu para esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas sobre o assunto, que é bem extenso, né? Ainda tem uma gama de perguntas que a gente poderia estar levantando aqui, mas que a gente pode levantar depois na coluna aqui no Agora Vale. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse seu contato, como que as pessoas podem te encontrar, onde que você atende. Bom, o meu e-mail é contato@cardosoreis.com.br. Esse é o meu tipo de contato que eu posso fornecer, porque o código de ética me pede que eu fale sobre outras formas de contato. Certo. Luca, muito obrigada pela entrevista. Eu já adianto aqui mais uma vez que ele é o nosso novo colunista que vai tratar sobre direito da saúde. Então, se você tem dúvidas, pode também entrar em contato com a gente para sugerir pautas, né? Sim, sugerir dúvidas para serem tratadas.
Durante a semana teremos mais outras entrevistas com outros convidados. Agradeço mais uma vez a sua participação. Ficamos por aqui.